jogando no mobilador. Não lembro quantas vezes são mais bora comigo. Enquanto isso eu vou contar uma história que contaram para mim uma vez que foi até legal. Bem, eu vou contar a história dos meninos gêmeos. Foi assim. Não faz muito tempo, havia dois irmãos de nome Pedro. Um era chamado Pedro Paulo, e o outro, Paulo Pedro. Eram gêmeos, idênticos em tudo, menos na alma. Estavam sempre juntos, vestidos igualzinho, todos os confundiam, menos a mãe e o pai. Pedro Paulo era um menino bom. O preferido do pai, Paulo Pedro, era um menino mau. O preferido da mãe, era bonitos, saudáveis, inteligente e muitos unidos, nunca se separavam. Se é mesmo verdade que nesse nosso mundo tudo tem seu lado bom e seu lado mau, os gêmeos representavam a síntese perfeita. Pedro Paulo, o gêmeo bom, adorava os animais, alimentava-os, dava-lhes carinho, passava horas em sua companhia, dormia com o gato. Paulo Pedro, o gêmeo mau, tratava mal os bichinhos. Uma vez amarrou uma corda encharcada de álcool no rabo do gato, predileto do irmão, e botou fogo. O pai salvou o gato das chamas. O pai tinha que consertar as maldades do menino. A mãe dos gêmeos brigava com o marido quando ele repreendia o filho e o ameaçava com umas palmadas. A mãe sempre defendia o menino malvado. O pai premiava boas ações do outro filho. Dava-lhe pequenos presentes, como um carrinho, uma bola, uma bala. Mas o agradinho acabava como posse do outro. Paulo Pedro tirava do irmão suas coisas preferidas e depois as abandonava ou jogava fora, quase sempre cabradas, só pelo prazer de privar o irmão dos seus pertences. Paulo Pedro também gostava de pequenos furtos. A mãe sempre defende o filho, dizendo: mas ele só faz isso por brincadeira. Certa feita, a família foi passar uns dias numa fazenda, dias de tortura para os pobres animais da roça, mas quem caminha com o mal no mal tropeça e cai, como costumava dizer os antigos. Os meninos gostavam de brincar no paiol, passava a hora lá. Paulo Pedro não se contentou com a diversão, queria emoção mais forte. Sabe-se lá, numa tarde, estando ele e o irmão brincando lá dentro, Paulo Pedro pôs fogo no paiol. Que cena horrível, que correria, que desespero. Todos tentavam apagar o incêndio, com os meninos ainda presos no paiol em chama. Algo der errado no plano do irmãozinho malvado. Nem ele nem o irmão conseguiam escapar do paiol. O pai encharcou as roupas da água e entrou no meio do calor e da fumaça, procurando corajosamente os filhos gêmeos. Achou os dois filhinhos presos num jiral, bem no alto, gritando por ele, pedindo socorro, sufocando, para tirar os meninos do paiol que já ameaçava desabar. O pai tinha que subir e depois descer uma escada, trazendo os meninos do alto do jiral até o chão. Só podia carregar um de cada vez. Não se sabe se foi o caso ou se foi o coração do pai que escolheu. O primeiro a ser salvo foi o Pedro Paulo. Pedro Paulo era o gêmeo índole boa. O pai adorava o filho bom. Salvou o filho bom, em primeiro lugar, para então votar e resgatar o outro gêmeo. Não deu tempo. O telhado desabou e o fogo engoliu o menino. Seguiram-se dias tristíssimo de luto. O pai não se conformava com sua derrota pelo fogo, mas ele adorava o filhinho salvo e se sentia feliz por ele. A mãe nunca mais foi a mesma mulher. Viveu o resto de sua vida com o marido, até morrer bem velhinhos, mas nunca mais lhe dirigiu a palavra, a não ser quando não tinha jeito. Nenhum ano tinha se passado, e a vida tentava retomar seu percurso. Pedro Paulo sentia muita falta do seu irmão gêmeo. Parecia-lhe que tudo que fazia não se completava, como se lhe faltasse uma metade. Eles eram tão igual e tão diversos. Um dia Pedro Paulo olhou-se no espelho e notou alguma coisa esquisita. A imagem no espelho não era dele, era a mesma imagem, mas era diferente. Os gêmeos eram idênticos em tudo, menos na alma. A imagem no espelho era de Paulo Pedro, e de repente Pedro Paulo deixou de ser ele mesmo e deu lugar a seu irmão. Então sim, a figura de carne é a imagem no espelho se transformando numa coisa só, corpo e imagem do menino mau. Desde aquele sinistro dia, fatos impensados começaram a acontecer. Havia momentos em que o país sentia que o filho querido se comportava como se fosse o irmãozinho morto. Transformava-se no menino mau, com ruindade de alma. Suas brincadeiras benignas mudavam, dando lugar à arte de mau gosto, que ofendiam pessoas e animais. O pai estava muito preocupado. A mãe exultava.
sentia que seu filho tão querido estava de volta. Quando o menino fazia alguma coisa de errado, a mãe defendia o filho, sem contudo se dirigir ao marido. Mas ele só fazia isso por brincadeira. Passado algum tempo, o menino voltava a seu anjo bom, que o pai amava. E assim foi. O pai passou a vigiar o menino. Sabia que alguma coisa estava errada. Acabou presenciando a cena do espelho. Assistiu à troca. Compreendeu. O pai amava o menino bom. Não se sabe se foi o coração do pai que escolheu, como não se sabe se ele teria outra escolha. Nunca mais permitiria que a imagem virtual do menino morto, o gênio mau, se apossasse do corpo real do menino vivo. O gêmeo bom, o pai quebrou o espelho em 1000 pedaços.